Olá! Brasília está sediando nesse mês de novembro o encontro dos BRICS, que é o grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Aqui ao meu lado está Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, que está também lançando um livro aqui no Brasil sobre a sua experiência de 8 anos na direção do Fundo Monetário Internacional e mais 2 anos como vice-presidente do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer, Tupi. Paulo. O seu livro chama O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é muito grande? O Brasil é um dos gigantes do mundo, embora nem sempre se comporte assim. Eu gosto de dizer sempre que o brasileiro não percebe que o Brasil faz parte de um grupo de apenas 5 países, Tupi, só 5, que integram ao mesmo tempo a lista dos maiores territórios, dos 10 maiores territórios, dos 10 maiores populações, dos 10 maiores PIBs. Só 5 países no mundo fazem parte dessas 3 listas. Os 4 BRICS originais, Rússia, Índia, China e Brasil, e os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos e os 4 BRICS originais, a África do Sul entrou depois, são os gigantes do mundo. E o Brasil, portanto, não pode caber no quintal de ninguém, ainda que o brasileiro nem sempre se dê conta disso, né? O senhor puxou esse título um pouco ali da doutrina Monroe, que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos? Há uma corrente de pensamento no Brasil e na América Latina que se vê pequena, sabe? E se vê os nossos países como pequenos, o Brasil em particular, né? Então dizem que o Brasil tem a mania de grandeza. Não tem mania de grandeza, ao contrário, o Brasil e o brasileiro têm mania de se verem menores do que realmente são na realidade. É o complexo vira-lata? É o complexo vira-lata, que é um dos temas do livro, que foi muito bem diagnosticado pelo grande cronista brasileiro Nelson Rodrigues, personagem que aparece no livro volta e meia, citado recorrentemente. E o livro só quis contar a sua experiência de negociação, a sua experiência nesse cenário internacional, ou o senhor trata também de experiências pessoais? Na realidade, o grosso do livro é um relato dos bastidores da vida de um economista brasileiro em Washington, no FMI e nos BRICS, tanto em Xangai como em Washington, porque já a partir de Washington eu trabalhava no processo BRICS como delegado brasileiro. Sim. Então eu procurei fazer nesse livro uma coisa que é pouco comum, que é a mistura de análise econômica e da situação internacional com relato de embates e de processos de negociação, sabe? Episódios significativos da negociação no FMI, no G20, nos BRICS, a criação do Banco dos BRICS, a criação do Fundo Monetário dos BRICS, é que normalmente os profissionais que se dedicam a escrever sobre isso não tiveram a vivência dos processos, entende? Eu tive a oportunidade de ter a vivência dos processos no momento de grande mudança internacional. Só teve uma experiência muito grande. E essa experiência eu procurei relatar de uma maneira que seja acessível não só a economistas, especialistas em relações internacionais, mas a todas as pessoas que têm interesse nas grandes questões nacionais e do mundo, né? Eu ainda não li, enfim, o livro, mas estou curiosíssimo para ter acesso a ele e estar lá, né? Deixa eu perguntar para o senhor. A gente preparou um gráficozinho para quem está nos assistindo em casa ter uma ideia do tamanho dos BRICS. Então, a gente colocou aqui, são 5 países, né? Já falei, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representam 1/3 do PIB mundial, 42% da população e 43% do crescimento do produto. É um número muito expressivo. Isso aqui é o mundo que está... como é que o senhor vê esse contexto dos BRICS? Estamos fora dos países centrais, que seriam os Estados Unidos e Europa nesse contexto. Então, são países que não estão hoje dentro dessa coisa central. Esses números são importantes, que mostram o quê? Mostram que esse agrupamento que está se reunindo no Brasil, aqui em Brasília, é um agrupamento de grande peso na economia mundial. Por que esses países se reuniram? Começaram a se reunir a partir de 2008. Porque eles são grandes países, depois entrou a África do Sul, mas são grandes países que não se sentem suficientemente representados na governança internacional, na arquitetura mundial, porque é ainda dominada por europeus e americanos. Então, esses países, sem fazer nenhuma confrontação com americanos e europeus, resolveram cooperar, resolveram trabalhar em conjunto para ganhar espaço
na governança internacional. E esse é um processo que eu relato no livro. Né? Isso surge no momento também que o Brasil estava com um governo de esquerda e talvez isso tenha possibilitado, só acredito que isso teria acontecido, o presidente era o presidente Lula, isso teria acontecido numa outra época, ou antes ou depois? Olha, o fato de ser de esquerda ou direita não é o decisivo, no meu entender, para participar de um agrupamento como os BRICS. O decisivo é que o governo, seja qual for a sua orientação, tenha uma noção de autonomia nacional e não procure se aninhar no quintal de ninguém. Então, por exemplo, o governo da Índia é um governo de direita, no entanto, tem uma participação ativa no processo BRICS. Né? O governo brasileiro atual é um governo de direita, cuja participação nos BRICS tem sido prejudicada, a meu ver, pelo fato de buscar um alinhamento excessivo com os Estados Unidos. Sim. Agora, não é a questão de ser esquerda ou direita, é a questão de entender que esse país tem um papel no mundo, tem que buscar autonomia e tem que agir de maneira independente, condizente com o seu tamanho. Entende? Talvez o fato de estar o governo de esquerda, porque era um governo que estava, além dessa questão da autonomia que o senhor citou, um governo querendo também um maior protagonismo internacional. Sim, o que é natural. Qualquer governo brasileiro tem que ter a noção de que o Brasil, pelo seu tamanho, se souber se comportar, terá protagonismo internacional e será chamado a ter protagonismo, a menos que se comporte como um país pequeno, acanhado, incompetente. Se não fizer isso, o Brasil naturalmente terá um protagonismo internacional e será visto como um polo importante de poder no mundo pelo próprio tamanho do país. O atual governo do presidente Jair Bolsonaro, ele tem feito declarações contra qualquer tentativa de multilateralismo e, nesse sentido, está aí o BRICS e também a questão do Mercosul. O senhor acha que essa reunião hoje, agora em Brasília, dentro desse contexto do governo contestando essa questão multilateral, a mera realização do encontro é uma coisa simbólica? O senhor acha que a mera realização da cúpula já é um sucesso? Sim, porque é importante notar o seguinte, são 5 países muito importantes, né, que se reúnem no nível mais alto possível, presidentes e primeiro-ministros. Quero dizer uma coisa, eu acompanhei esse processo desde o início, em 2008, né? Desde 2011, por iniciativa do Brasil, os líderes dos BRICS se reúnem 2 vezes por ano na sua cúpula anual, como essa de Brasília, em novembro, e à margem das cúpulas do G20, quando os líderes do G20, inclusive os BRICS, se reúnem. Então, veja bem, 5 países dessa importância se encontram 2 vezes por ano. E isso faz com que, ainda que os comunicados não sejam necessariamente muito importantes, quando 5 países desse peso se encontram, sempre é um fato significativo no mundo e para os países envolvidos. Né? Agora, aí tem 2 coisas. Primeiro, essa reunião 2 vezes por ano, os encontros da cúpula do G20, eles estavam tendo convidados. E essa cúpula não tem convidados. Isso é um retrocesso? É uma pena, porque estabeleceu-se uma tradição já há alguns anos das cúpulas dos BRICS convidarem países da região para participarem de uma parte das reuniões, né? Foi assim na África do Sul, foi assim na África do Sul até a Argentina foi, não foi? Não me lembro que era, não, acho que teve foram os lá, países africanos, enfim. Mas aqui, a última cúpula sediada pelo Brasil, veio a América do Sul inteira, entende? Dessa vez não. E creio que foi por divergências quanto a quem convidar, quem não convidar, e por dificuldades do governo brasileiro atual com alguns países do entorno regional. Mas é uma pena porque haveria interesse dos países da região de comparecer e o Brasil se beneficiaria do protagonismo da presença de vários países vizinhos aqui em Brasília para a cúpula dos BRICS. Né? Na última reunião do G20 houve um encontro dos BRICS, mas do qual participaram só os países ali, que a Índia, China e a Rússia. Esse encontro tripartite, o senhor acha que compromete os BRICS ou eles estavam tratando de problemas particulares aos 3 países? Como eu disse, eu participei de todos os processos BRICS desde o início. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu de, numa reunião do G20, um subgrupo dos BRICS se reunirem à parte. Mas não é verdade, como se noticiou amplamente, que o Brasil ou o Bolsonaro tenha sido excluído da reunião. Não. Houve a reunião habitual, que existe desde 2011, dos BRICS, presidida pelo presidente brasileiro, com um comunicado. A diferença é que, curiosamente, Rússia, Índia e China sentiram a necessidade de se reunir separadamente. Isso pode sinalizar uma perda de coesão do grupo.
Isso preocupa, mas eu não sei te dizer exatamente, Tupi, por que Rússia, Índia e China se reuniram à parte. Mas eu posso te dizer que foi uma coisa inédita. Mas talvez tratar de um, vamos dizer, inimigo comum, mas de um problema comum que fosse os Estados Unidos? Posso conjecturar que talvez Putin, Xi Jinping e Modi, quando se reuniram em Osaka, à margem da reunião dos BRICS, teriam temas que eles gostariam de tratar, no qual o Brasil não estaria envolvido ou que eles não gostariam de que o Bolsonaro participasse. Mas é uma conjectura, não sei. Por causa do alinhamento que tem sido quase automático com os Estados Unidos. Possivelmente por causa do alinhamento exagerado e descabido do governo Bolsonaro aos Estados Unidos. Alinhamento que não está gerando resultados, hein? As decepções têm se multiplicado em vários terrenos, com o governo Trump não dando resposta às tentativas sucessivas do governo Bolsonaro de fazer concessões ao governo americano. Né? Certo. Paulo, você morou 2 anos em Xangai como vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco dos BRICS. A gente deu uma olhada aqui nos empréstimos que vêm sendo feitos pelo banco e a gente percebe, aqui está o valor médio anual, né, dos empréstimos nos 2 anos passados, não entra 2019. E a gente vê que a China está com valor médio anual 34%, a Índia 32% dos recursos do banco, o Brasil só com 8%. Existe algum perigo desse novo Banco de Desenvolvimento virar banco da China e da Índia? Existe, é o seguinte, é que o presidente do banco é indiano. Ele tem se mostrado uma visão muito acanhada do banco no seu mandato que está terminando. E favorecendo, pelos números, se vê que há um favorecimento da Índia. A China é a sede do banco, sabe? E então a China tem a grande influência. Vou te dizer, a bem da verdade, os chineses não precisam desse banco, mas eles têm capacidade de apresentar projetos, entende? Por que não precisa? Precisa porque eles têm muitos recursos, muitas fontes de financiamento. O autofinanciamento já basta. Eles apresentam projetos interessantes ao banco e conseguem aprovações. O Brasil tem sido mal representado no banco, tem presença fraca no banco, desde a crise que se abateu sobre o governo brasileiro, 2015 em diante, a crise econômica e política. O governo não está bem representado no banco, principalmente no governo Temer e Bolsonaro. E então o Brasil não... A responsabilidade pelo baixo volume de aprovações do Brasil, no fundo, me parece que seja do Brasil, que não apresenta, que não se faz representar, os seus diretores não apresentam, não forçam, entende? Porque nós temos que tomar iniciativa. Agora pode melhorar, porque o banco criou um escritório regional que vai começar a operar. Em São Paulo? Em São Paulo, com sucursal aqui em Brasília, né? E esse escritório regional vai operar para o Brasil e outros membros que entrem das Américas, né? Sim. Então vai ter uma presença física aqui que vai ajudar. E eu espero que quando o Brasil indique o presidente, que vai ser a partir de julho de 2020, vai assumir presidente. Nós negociamos isso em Fortaleza, na cúpula de 2014, que o Brasil indicaria o segundo presidente. Esse presidente necessariamente deve ser brasileiro? Tem que ser brasileiro? Necessariamente brasileiro por acordo. Então, se o Brasil indicar um presidente dinâmico, competente, eficiente, ele vai poder também se voltar para essa lacuna, que é a baixa participação de Brasil, África do Sul, para equilibrar mais a distribuição geográfica dos empréstimos do banco. Se o Brasil, não digo abandonar, mas se o Brasil negligenciar o banco dentro dessa postura de favorecer apenas acordos bilaterais, fora o multilateralismo, quais seriam os prejuízos que a gente pode ter, Paulo? O Brasil está mal organizado, né? Há muitas dificuldades econômicas e políticas, sem visão. Esse é um instrumento do Brasil, que nós criamos, entende? E pode ser um instrumento de financiamento de longo prazo para projetos de infraestrutura, sustentabilidade, com prazos longos, taxas de juros atraentes, entende? Então, não se deve perder a oportunidade de se valer do acesso ao banco para financiar projetos interessantes, né? Uma dificuldade é que o banco está muito travado, por motivos vários que não sei se vai dar tempo de discutir aqui, e ele quer emprestar só com garantia soberana. Vamos tratar disso, que a gente tem aqui os empréstimos que efetivamente estão sendo colocados aqui no banco. Então, a gente vê que daquele valor anual que totaliza 8,1 bilhões,
Na verdade, os desembolsos realizados foram apenas 226 mil. Por que isso ocorre, Paulo? 226 milhões. Milhões, Isso aí, tem um dado um pouquinho mais recente que esse, subiu um pouco o desembolso, acho que para 900 milhões, é um dado preliminar. Isso aqui foi tirado, para esclarecer também quem está nos assistindo, do estudo do IPEA da Luciana Ascioli. Foi de onde tiramos esses dados números. Existem no meu livro também, eu tratei dessa questão. O problema é o seguinte, tem um pouco de ilusionismo, o banco não está funcionando tão bem, por deficiências da administração, lerdeza do presidente indiano, dificuldades políticas dos BRICS, baixo papel do Brasil que se apagou, várias razões, né? Então, o que é divulgado normalmente são os dados de aprovação de projetos. Sim. Quando a diretoria aprova um projeto. Só que o que ela aprova é um documento muito incompleto. Entre esse documento e a finalização do contrato, tem muito tempo, demora-se muito. Quando finaliza o contrato, tem que assinar. Depois de assinar, tem que desembolsar. Aí começa a vida real do projeto. Está havendo um travamento do banco? O banco está desembolsando muito pouco. Está desembolsando 900 milhões depois, acumulados em 4 anos e meio. Teriam motivos políticos também para isso? Não, bom, na verdade, políticos no sentido de que o banco, sendo uma criação dos BRICS, ele sofre com as dificuldades políticas dos seus membros, né? Nesse sentido, sabe? Sim. Mas há também problemas de administração. Nós fomos infelizes na escolha do primeiro time de administração, na minha opinião. Sim. O presidente indiano e alguns vice-presidentes fracos, sabe? Principalmente o russo e o sul-africano. Uma surpresa para mim, porque eu tinha uma experiência ótima com Rússia e Índia no FMI. Mas, infelizmente, os BRICS mandaram para o Xangai pessoas com menos energia, menos capacidade, sabe? Isso se reflete nos resultados magros. Não só aqui, viu, por exemplo, o banco tem até hoje só 5 países membros. Mas e isso não era o plano original. O nosso plano original era criar um banco global com países membros de todas as regiões do mundo. Isso está muito atrasado também. Sabe? Mas eu pergunto assim, se a China e a Índia mandaram para lá pessoas, vamos dizer, não tão eficientes, não tão proativas, isso não reflete também um certo, não vou dizer desdém, mas um certo acomodamento? A China não, eu não disse China. A China mandou um vice-presidente competente. Desculpe, o senhor falou, o senhor não falou Sul, China. Rússia, África do Sul, Rússia e Índia. A Índia e a Rússia. A Índia mandou uma figura ilustre, da área bancária, um currículo importante, chama K.V. Kamath. Só que é um senhor já em idade avançada, muito tímido. Mas voltando à minha pergunta, o senhor não acha que isso reflete um acomodamento? Não, reflete uma escolha errada, porque era um nome com currículo forte, mas sem pulso e sem personalidade para conduzir o banco, entende? Erros que acontecem. Quando o banco, uma instituição já está constituída, isso não é tão grave, que ela tem uma máquina que funciona. Mas nós começamos do zero. Quando eu fui para Xangai, tinha um andar vazio para nós, em Pudong, no Centro Financeiro de Xangai. Nem secretária tinha. Então, nós começamos do zero. E quando você começa do zero, a qualidade do presidente e dos vice-presidentes é muito importante. Essa qualidade foi muito desigual, infelizmente. Entende? Mas não significa que os países não dão importância ao banco. Os países cometem erros de avaliação, de indicação, né? Sim. São países que nem sempre acertam, infelizmente. Uma carência de investimentos em infraestrutura nos países em desenvolvimento, estima-se que chegue a $1,5 trilhão de dólares. O BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento não estaria aí para suprir isso, já que há essa demanda toda? O que está faltando? Foi por isso que nós criamos o banco. Uma das grandes razões da criação do banco é essa enorme demanda de infraestrutura. Mas por que está se arrastando? Por que está tão devagar? Está devagar porque... O senhor acha que é só a personalidade das pessoas que estão no comando? Como eu disse, há dificuldades maiores. Vou dizer a você, por exemplo, o Brasil. O Brasil, até 2015, até 2014, era um motor dos BRICS. Sim. Eu digo isso por vivência, sabe? Quando o Brasil entra em crise, ele se apaga como motor dentro dos BRICS. Já em 2015, no final do governo Dilma Rousseff, sabe? Os BRICS perdem o motor e o banco perde o motor. Vou te dar outro exemplo de uma questão política que influiu negativamente no banco. A Rússia, a partir de 2014, com a crise da Ucrânia, foi submetida a um processo de sanções por mais de 40 países. E essas sanções continuam. Isso afetou o comportamento da Rússia no banco. Sim. A Rússia passou a obstruir a entrada de novos membros, com receio de entrada de inimigos da Rússia no banco. Sim. Passou a ver o banco como uma fonte de financiamento, a dar uma agenda estreita, sabe? Sim. Vou te dar outro exemplo político. China e Índia.
deteriorou a relação dos dois. Em 2017, quando eu ainda estava em Xangai, chegou a haver embates na fronteira entre os dois países. Isso afeta o funcionamento do banco. O presidente indiano do banco ficou nervosíssimo, porque sofria pressões da Índia, sofria pressões da China, uma pessoa tímida, sem personalidade, ficou assustado, travava tudo, entende? Então, é uma mistura de dificuldades políticas dos BRICS, de países dos BRICS, da relação dos países, com uma escolha infeliz da primeira administração do banco. Mas é um projeto bonito, é um projeto grande, que vai funcionar. Isso que eu ia trazer agora. Mas precisa de tempo, entende? Talvez agora seja pensar no bloco, mas numa perspectiva de mais longo prazo. Uma visão mais chinesa do que brasileira. Isso, eu digo isso até no livro, que nós precisamos ter uma paciência chinesa, que é a paciência estratégica, não a paciência de Jó, que é a paciência do Mártir, né? Eu aprendi com os chineses, não aprendi porque eu sou muito imediatista, como todo ocidental, né? Mas eu observei como os chineses têm uma paciência estratégica, inclusive em relação ao banco dos BRICS, sabe? E nós temos que aprender isso, porque nem sempre é possível produzir resultados rápidos. Você tem que ter a noção de que há obstáculos, às vezes intransponíveis, né? Você tem que dar tempo ao tempo para que as coisas frutifiquem, né? Certo. Eu queria aproveitar, o senhor também participou aqui do governo brasileiro, né? O senhor foi assessor, se não me falha a memória, do ministro João Sayad, e o senhor é um economista de renome internacional. Como é que o senhor está vendo essas propostas de reformas do governo Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Bem, as reformas... Vamos começar, vamos detalhar. Vamos começar da reforma previdenciária. Ela vai funcionar? O Brasil estava precisando? Na minha opinião, é preciso fazer reformas da Previdência, porque tem problemas estruturais, sabe, demográficos, econômicos, sabe, que são conhecidos. Você pode discutir, deve discutir se ela é mais ou menos justa. Eu acho que tem injustiças na proposta apresentada, aprovada, né? Mas eu sou daqueles que acham que a reforma da Previdência tem que acontecer, porque ela é uma imposição da realidade demográfica e econômica, sabe? Agora, eu não achei interessante fazer uma reforma tão ambiciosa. Eu prefiro fazer em etapas, sabe? Fazer em etapas e tomar muito cuidado com o impacto social dessas medidas, sabe? Naquele raciocínio do presidente Fernando Henrique de que a reforma da Previdência é uma coisa permanente. Na realidade é assim em todos os países, né? É um processo permanente que, no caso brasileiro, começou lá atrás, no governo Fernando Henrique, ou antes até. Sim. E continuou no governo Lula, no governo Dilma e agora no governo Bolsonaro, né? Então, é necessário fazer, mas é muito importante. Por exemplo, eu sempre fui contra a proposta de capitalização do modelo chileno, que felizmente foi abandonada, se eu entendi bem, entende? Essa é uma proposta infeliz que o Paulo Guedes apresentou. A resistência foi grande e caiu. Então, por aperfeiçoamentos, a proposta que saiu teve alguns problemas, mas foi basicamente um passo que era inevitável tomar, no meu entender, né? Mas essa proposta não está prejudicando, vamos dizer, a distribuição de riqueza? Não seria uma coisa de jogar mais para as costas do trabalhador? Porque a Constituição previu uma assistência social grande e fontes de arrecadação amplas também. Exato. É muito importante, e acho que o governo Bolsonaro não tem a devida atenção a isso. Cada medida que é proposta, você tem que perguntar qual é o efeito em termos distributivos. Por exemplo, fala-se muito em reforma tributária. Sim. Pouco no fato de que o sistema tributário brasileiro é muito injusto, sobrecarrega desproporcionalmente os mais pobres, né? Tributa muito o consumo, pouco a renda, pouco o patrimônio. Exatamente. Você resumiu muito bem numa frase. E esse tema que é tão fundamental está ausente da discussão. Aliás, está ausente da discussão há muito tempo, né? Tá vindo, né? A gente tem duas propostas, uma no Senado e uma na Câmara. Sim, mas elas não tratam disso. Não dão centralidade a essa questão. Da distributividade. Do efeito distributivo das propostas tributárias, né? Então, com um país com a renda tão concentrada como o Brasil, qualquer medida de reforma tem que ter como centro, como foco, distribuição da renda e combate à miséria e à pobreza, né? Sim. Dentro do senhor já deu uma olhada nessas propostas de reforma tributária também? Tem. Acho que elas são interessantes do ponto de vista da simplificação, mas elas são omissas nessa questão central, né? Que é a questão distributiva do sistema tributário brasileiro, né? Ok. Paulo Nogueira Batista Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Foi uma honra e um prazer estar aqui entrevistando o senhor. Prazer foi meu. Muito obrigado. E o meu agradecimento também a você que nos assistiu até aqui.
Reveja esse e outros programas na nossa página da internet senado.leg.br/TV ou no youtube.com/TV Senado. Você pode enviar seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou pelo e-mail agendaeconômica, sem acento, @senado.leg.br. E até o próximo programa.